TSE abre para visita a sala de totalização dos votos em Brasília. E você vai ver também. Polícia Federal usará drones durante a votação para auxiliar na fiscalização das zonas eleitorais do Distrito Federal. Furacão Ian chega à Flórida e alcança a categoria 4. Cerca de 2,5 milhões de pessoas já receberam ordem para deixarem suas casas. Reservistas russos são levados para bases militares após convocação do presidente Vladimir Putin. Futebol, com grande festa da torcida, São Paulo embarca rumo à Argentina para a final da Copa Sul-Americana. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, apresentou hoje a representantes das entidades fiscalizadoras das eleições a chamada Sala de Totalização, em que servidores da Justiça Federal farão o monitoramento da soma dos votos nas eleições 2022. A sala está instalada na sede do TSE, na capital federal, e estará aberta a partir das 4h30 da tarde pelo horário de Brasília no próximo domingo, para que as entidades fiscalizadoras das eleições possam acompanhar o andamento da totalização de votos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, refutou o boato de que haveria contagem de votos em uma sala secreta no TSE. É uma sala aberta, é uma sala clara. Não é nem sala secreta, nem sala escura. O espaço é composto por diversos computadores e telas que monitoram o sistema de totalização de votos, incluindo a soma dos boletins de urna impressos. O presidente do TSE reforçou que a contagem é feita pelos sistemas desenvolvidos e lacrados pela Justiça Eleitoral, cujos códigos foram previamente inspecionados pelas entidades fiscalizadoras das eleições 2022. Diversos representantes de partidos e de algumas das entidades fiscalizadoras, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e membros de missões de observação internacionais, estiveram presentes. O TSE convidou também todos os candidatos a presidente e vice-presidente da República a participarem do evento, mas nenhum dos candidatos ou candidatas compareceu ao local. A Polícia Federal usará drones durante a votação do próximo domingo para auxiliar na fiscalização das zonas eleitorais do Distrito Federal e do entorno. Nesta quarta-feira foi realizada uma demonstração de como os equipamentos vão operar no estádio Mané Garrincha. Segundo a Polícia Federal, a frota de drones da corporação consegue atingir altitude suficiente para não ser perceptível para a população. Os equipamentos darão respaldo aos policiais ao captar imagens para possíveis flagrantes de delitos eleitorais, como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, além de ajudar na identificação de pessoas. Os drones têm sido utilizados em atividades pontuais da Polícia Federal e serão usados principalmente no dia das eleições. A quantidade de drones e os locais onde a Polícia Federal vai operar não foram divulgados por questões de segurança. O Congresso tem 174 propostas para analisar o piso salarial. A Confederação Nacional dos Municípios calcula anualmente 38 bilhões e 800 milhões de reais nos cofres locais. Foram consideradas 20 carreiras com projetos de tramitação no Congresso e 75% do montante calculado corresponde às profissões ligadas à área da saúde. Entre as 174 propostas em tramitação no Congresso, 160 estão na Câmara e 14 no Senado. Desse total, 55 projetos foram apresentados no início da pandemia de Covid-19, em 2020, quando a área da saúde foi impulsionada a buscar o estabelecimento de pisos salariais. Enquanto o Congresso busca uma solução para bancar o piso salarial da enfermagem, suspenso após decisão do STF, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou em julho a PL que institui o piso salarial do farmacêutico. No mesmo mês, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto que cria uma remuneração mínima para garis.
Em agosto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A expectativa do senador Ângelo Coronel é que a futura compensação para os salários dos enfermeiros, ainda indefinida, também abarque essas outras duas categorias. Pela terceira vez, a Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação para as distribuidoras. A medida vale a partir do dia 1º de outubro. Começa a valer neste sábado a redução de 0,84% no preço do querosene de aviação para venda às distribuidoras. Esta é a terceira queda seguida nos preços do combustível. O valor do querosene já havia sido reduzido em 10,4% em setembro e em 2,6% em agosto. O combustível representa mais de 1/3 do custo total das companhias aéreas. A Petrobras informou que os ajustes de preços são mensais e definidos por meio de uma fórmula contratual que é negociada com as distribuidoras. A Petrobras explica que comercializa o querosene produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. E as distribuidoras, então, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar mudou de direção e recuou nesta quarta-feira, acompanhando a melhora nos mercados internacionais. A moeda norte-americana recuou 0,52% e encerrou o dia cotada a R$ 5,348 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em leve alta hoje após 3 dias seguidos de perdas por causa do clima negativo nos mercados externos. O índice subiu 0,07% a 108.451 pontos. Autoridades do Banco do Povo da China fizeram um alerta hoje aos investidores depois que a moeda yuan atingiu a mínima histórica em relação ao dólar desde 2008 no mercado onshore. A reunião aconteceu com um grupo de bancos que ajudam a supervisionar o mercado de câmbio, que é de grande importância. Na mesma reunião, as autoridades pediram às instituições financeiras que mantenham conscientemente a estabilidade do câmbio e contenham flutuações na taxa. A presidência do Banco da China disse que o governo vai fortalecer diretrizes e correções, porque há um pequeno grupo de empresários seguindo a tendência de especulação cambial e algumas instituições financeiras se envolveram em operações ilegais. A lista de doenças que não precisam de um período mínimo de contribuição para receber o auxílio do INSS foi ampliada. A medida passa a valer a partir do dia 3 de outubro. Quem tem mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. Agora, o trabalhador que teve acidente vascular cerebral encefálico do tipo agudo e abdômen agudo cirúrgico não precisa mais esperar o prazo mínimo de 12 meses de contribuição para receber o auxílio-doença e aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As duas doenças se somam a outras 15 que já garantiam o benefício. Para ter acesso ao recurso, o segurado precisa comprovar por meio de um laudo médico que possui uma das doenças. Além disso, é necessário ter um atestado de afastamento e uma receita para o tratamento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União do dia 1º de setembro por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde e passa a valer no dia 3 de outubro. Com isso, os beneficiários vão poder contar com mais proteção social no momento que mais precisam. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo confirmou uma morte por meningite na cidade. A capital já registrou 5 casos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou a morte de uma mulher de 42 anos de idade por meningite. Ela era moradora da região que abrange a Vila Formosa e o Aricanduva, 2 bairros da zona leste da capital. Esse é um dos 5 casos de meningite meningocócica do tipo C registrados no período de 16 de julho a 15 de setembro. Além dessa vítima, os demais casos foram registrados em um bebê de 2 meses e em adultos de 20, 21 e 61 anos de idade. A Coordenadoria da Vigilância em Saúde forneceu medicamentos preventivos para pessoas consideradas mais próximas, como parentes ou habitantes da mesma casa das pessoas acometidas pela doença. Também deve ser intensificada a cobertura vacinal na região, de moradores entre 3 meses e 64 anos de idade, inclusive com busca ativa.
Foram vacinadas 7.400 pessoas na região nos últimos 15 dias. De janeiro até o dia 26 de setembro, foram notificados 56 casos da doença em toda a capital. O número é menor quase que 65% se comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 158 casos da doença. A meningite é uma inflamação que pode ser causada por infecções de vários micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Para prevenir a doença, é possível tomar a vacina em todas as unidades básicas de saúde do município. O imunizante deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses e em adolescentes de 11 a 14 anos de idade. E você vai ver ainda nesta edição, furacão Ian chega à Flórida e alcança a categoria 4. 2,5 milhões de pessoas recebem ordem para deixarem suas casas. E ainda, com grande festa da torcida, São Paulo embarca rumo à Argentina para a final da Copa Sul-Americana. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A Prefeitura do Rio decidiu cassar a concessão da linha amarela. O anúncio foi feito nesta terça-feira. A linha amarela terá a concessão cassada. Ela é uma das vias expressas mais importantes da cidade. A Prefeitura do Rio informou que uma perícia determinada pelo Supremo Tribunal Federal constatou um superfaturamento de 72 milhões de reais. Valores na época em obras feitas na via a partir de 2010. Segundo a administração municipal, a abertura do processo administrativo será publicada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira. Caso o contrato se torne nulo, a concessão da empresa terminará no dia 31 de dezembro. A Lança disse, em nota, desconhecer qualquer processo administrativo que tenha por objeto a nulidade do contrato. E o aditivo, mesmo porque não há fundamento legal para decretação. E vamos saber como será o transporte nas eleições de 2022? A Mob Rio informou que no próximo domingo, dia das eleições, a frota de articulados do sistema BRT vai operar como nos dias úteis. A maioria das linhas vão circular entre 7 e 18 horas. O objetivo é atender os passageiros em deslocamento para os locais de votação. Bom, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações do Rio. Até lá! Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Uma ponte cedeu hoje em Careiro, no Amazonas. Pelo menos 3 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. O incidente ocorreu a 102 quilômetros de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, os veículos faziam a travessia quando a estrutura desabou. O acidente só não foi pior porque a via estava parcialmente interditada desde segunda-feira, devido às más condições da estrutura e somente veículos leves podiam circular. Mergulhadores foram enviados para o local e as vítimas encaminhadas para as unidades de saúde da capital amazonense. E nos destaques internacionais, o furacão Ian chegou à Flórida. Cerca de 2,5 milhões de pessoas já receberam ordens para deixarem suas casas depois que o governo alertou que o fenômeno pode provocar mortes. O furacão de categoria 4 alcançou o estado americano após atingir Cuba na terça-feira e deixar um apagão em toda a ilha. Os parques do complexo Disney anunciaram que ficarão fechados por 2 dias a partir de hoje. O fenômeno também causou cancelamento de voos para Orlando. Classificado como extremamente perigoso, o furacão Ian chegou ao território americano na manhã desta quarta-feira e já provocou inundações em diversas regiões. Com ventos de mais de 249 quilômetros por hora, o fenômeno avança para a costa oeste do estado. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, 12 cidades estão em estado de alerta. As regiões de Nápoles e Saratoga estão entre os lugares mais ameaçados e cerca de 2,5 milhões de pessoas receberam ordens de evacuação.
O Pentágono mobilizou 3.200 guardas nacionais para prestar auxílio à população e outros 1.800 soldados estão a caminho da Flórida. O furacão Ian passou por Cuba nesta terça-feira, deixando marcas de destruição por toda a ilha e provocando a morte de 2 pessoas. Houve queda de energia e vilarejos inteiros ficaram completamente inundados após os temporais no extremo oeste do país. Mesmo após a passagem do furacão, Cuba ainda deve continuar sofrendo com as consequências. São esperadas fortes chuvas e ventos de mais de 200 quilômetros por hora. O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que o treinamento de reservistas recém-mobilizados começou em toda a Rússia. Segundo o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia, os treinamentos ocorrem em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, na Crimeia, região tomada da Ucrânia em 2014, e em Kaliningrado, na fronteira com Polônia e Lituânia, países membros da OTAN. Cerca de 2.000 reservistas já haviam recebido armas na Crimeia. Em Rostov, onde as forças russas se reuniam antes de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, o Ministério disse que todo o pessoal já estava com as roupas necessárias, recebeu armas e começou a disparar nos treinamentos. Em Kaliningrado, local no qual a presença militar da Rússia inclui mísseis de capacidade nuclear, o treinamento começou na base da Frota Báltica. E hoje é quarta-feira, dia do Leonardo Félix falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Alice. Sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui na tela da HIT. Vamos falar de Campeonato Brasileiro que está voltando nessa quarta-feira. A gente tem vários assuntos aí para falar hoje. E eu começo a minha participação com o boletim Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo. Vamos falar hoje da seleção da Dinamarca. E a Dinamarca é a única representante dos países nórdicos na Copa de 2022 e pode surpreender no Mundial. A seleção chega com moral ao Qatar depois de realizar grande campanha na última Eurocopa, quando alcançou as semifinais. Nas eliminatórias europeias foi a segunda classificada para a Copa do Mundo. E nesse Mundial a Dinamarca tem na defesa seu ponto mais forte, graças ao goleiro Schmeichel do Leicester e também o zagueiro Kier do Milan. E, no entanto, as atenções estarão voltadas para o meia Eriksen, recém-contratado pelo Manchester United, que voltou a ser convocado no início de 2022, depois de sofrer uma parada cardíaca em campo na Euro no ano passado. A Dinamarca está no grupo D, com a França, Tunísia e Austrália. E aí anota aí na sua agenda, faltam 53 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E seguindo aqui, a gente vai falar sobre a festa que a torcida do São Paulo fez para o time que seguiu hoje para Córdoba, na Argentina, para disputar a final da Copa Sul-Americana. O tricolor vai enfrentar o Independente Del Valle do Equador no sábado, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Centenas de torcedores do tricolor ignoraram a chuva na capital paulista e foram ao CT da Barra Funda para incentivar a equipe antes do embarque. O voo fretado deixou o Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 3 da tarde. No início da manhã, já com jogadores no CT, o técnico Rogério Ceni decidiu abrir os portões do centro de treinamentos para que os torcedores incentivassem a equipe durante o último treino no Brasil. Os torcedores foram posicionados nas arquibancadas e cantaram em apoio ao time, enquanto o treinador comandava uma atividade no gramado. Assim que o treino acabou, os jogadores agradeceram aos tricolores. A festa continuou do lado de fora do CT. Logo depois do treinamento, a torcida foi para o portão aguardar a passagem do ônibus da delegação. O veículo foi escoltado por batedores da Polícia Militar. E a gente já estava com saudade do Brasileirão, não é verdade? E depois das datas FIFA, o campeonato tem mais 8 partidas hoje, no complemento da 28ª rodada. Ontem, o Santos venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. E o São Paulo, que a gente acabou de ver partindo para a Argentina para disputar a final da Copa Sul-Americana, jogou no domingo e goleou o Avaí por 4-0. A gente vai conferir agora os jogos desta quarta. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, jogam no Maracanã Fluminense e Juventude. E mais 3 partidas no mesmo horário. Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, Fortaleza e Flamengo no Castelão e Curitiba e Ceará no Couto Pereira. Às 9 da noite tem Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal.
Às 9h45, jogão entre Atlético Mineiro e o líder Palmeiras. No mesmo horário, entram em campo Internacional e RB Bragantino, no Beira-Rio. E também às 9h45 da noite, na Serrinha, tem Goiás e Botafogo. É isso aí, pessoal. Fico por aqui e volto na próxima quarta-feira. Até a próxima, Maria Alice e todos que nos assistem aqui na HIT. Obrigada, Léo. Até a próxima quarta com mais futebol aí pra gente, né? É isso aí. Boa noite. E nós ficamos por aqui, então, junto com o Leonardo Félix, o Jornal das 18h30. Termina aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite pra você e até amanhã. Tchau.